O tempo tinha sido para ele uma arena de lutas. Desde criança perdia-se em elucubrações. Era acordado por sonhos estranhos, nos quais se via cavaleiro de uma batalha perdida e, ao mesmo tempo, coroado por uma vitória que lhe parecia inalcançável. A adolescência cravou em suas carnes sabores do mundo, numa família portentosa economicamente e com as facilidades de uma época em que se aplaudia e temia a burguesia. Mas chegou um dia estranho, quando uma estranha enfermidade o assolou e, levado ao tratamento, enquanto deixado numa enfermaria a sós, despertou das altas febres, encharcado de suores, e da parede fronteira à sua cama pendia um crucifixo. Teve a impressão nítida de que uma voz forte e mansa lhe falava: Francesco, reergue a minha igreja. E aquele jovem tumultuado levantou-se do leito para afirmar às pessoas o que lhe acabara de ocorrer. Supuseram que ainda fosse o efeito das febres altas dos últimos dias, quando chegara das batalhas perdidas contra adversários desconhecidos da pequena cidade, então pequena cidade de Perúgia. Mas desde então aquela voz não se lhe saiu mais da mente. Francesco passou a ser um atormentado por uma voz estranha. Parecia esquizofrênico, a falar de alguém que lhe falava no íntimo e que ninguém podia ver. Insubordina-se contra a autoridade paterna que tratava sob regime escravocrata quem lhe prestava serviços. E o filho adolescente se impunha diante do pai, dizendo-lhe que ele não podia fazer como fazia, até que se lhe estalava no rosto a bofetada cruel do pai incompreensível. Ele se decide por romper todas as vinculações com o poder econômico de seu pai. Decide-se por devolver ao seu pai o que seu pai lhe dera materialmente: o anel de família, as roupas. E para isso, tendo chamado o bispo da cidade para que fosse testemunha, Francesco é enrolado num manto de cânhamo cru e devolve ao pai o nome de família. Ele queria ser apenas Francesco, de sua cidade, Francesco de Assis. Conta-se que seu pai lhe houvera batizado ao nascer com o nome de Giovanni,
mas porque era um homem apaixonado pela França, comerciando tecidos franceses, decidiu-se por chamar o seu filho de o francês, Francesco, o francês. E doravante nasce para o mundo essa figura notável do jovem Francesco Bernardoni, que se tornará simplesmente Francesco de Assis. Ah, aquela voz. Ele dialogou com Clara a respeito daquela voz. E Clara lhe disse que o que a voz lhe falava, ele podia fazer. Ele cria que fosse a igreja de São Cosme de São Damião, que ficava na margem de uma das estradas por ele utilizada. Reuniu-se a alguns amigos seus, da mesma faixa etária, e na primeira quadra de inverno que se seguiu, todos se deram a reconstruir os escombros da igreja de São Cosme e de São Damião, carregando as pedras com suas próprias mãos, nunca acostumadas ao trabalho pesado. Ergueram-na. Mas quando, na abertura da primavera, ele chamou Dom Guido, o bispo de Assis, para celebrar a cerimônia litúrgica, a cerimônia de inauguração da pequena igreja, ele tinha preparado tudo com esmero. Uma pequena cruz de madeira verde, 2 galhos verdes que ele amarrara e fizeram uma cruz sobre o altar. Ficou ao fundo da igreja para receber as pessoas que chegavam para aquela inauguração da nova igreja. Dom Guido celebrava a cerimônia da missa, mas ele continuou a escutar a voz: Francesco, reergue a minha igreja. Ele devia estar muito enfermo, porque a igreja já estava de pé. E ele ainda escutava aquela voz lhe mandando reconstruir a igreja. E ele sai, deixa a missa, e pelo caminho meditabundo, ele encontrará um homem que lhe estendeu a mão pedindo-lhe alguma coisa. Era um leproso, sem que ele o percebesse. Ele então procura nas roupas simples que vestia e encontra uma única moeda. Coloca-a na mão estendida do leproso e continua a caminhar. Ele não notou que aquele homem não tinha dedos, não podia segurar a moeda. A moeda caiu no pó do chão. E aquele homem continuou a olhá-lo, a caminhar, e ele se volta, tangido como nós, sentindo que alguém nos mira pelas costas. E só então ele se apercebeu de que aquele homem continuava de mão distendida, sem os dedos. Era um leproso, era um ranceniano. Francesco volta ágil sobre os próprios passos, abraça aquele homem na estrada, beija-o e sentiu paz. Era a igreja, comunidade a que Jesus se referia, falando a Francesco. Não era o templo de pedra, era a comunidade do amor cristão, que a oficialização do clero deixara à margem, a partir daquele encontro fantástico. Ele entendeu Jesus. Alguns dizem que aquele leproso era o próprio mestre. Mas porque há discrepância nas narrativas, o importante é que aquele homem enfermo fez acordar na alma de Francesco uma solenidade diferente ao amor. E doravante ele se tornará
il dolce cantatore de Dio. Por onde passava, ele falava de amor, cantando a vontade de Deus. Tornou-se o irmão das plantas, dos animais, dos peixes, do ar. O que ganhava pedindo, entregava aos mais pobres e passava fome. Com seus companheiros, comiam muito pouco, moravam muito mal. Mas o amor fê-los viajar de um lado para outro, falando de um Cristo e de um amor desconhecidos até então. Batem os anos. Agora ele era um homem quadrigenário, cansado. Havia ficado cego há pouco tempo, porque se lhe apareceu uma enfermidade nos olhos, para a qual a medicina de então não tinha outro remédio senão o cautério, queimar com ferro em brasa os 2 olhos. E ele se submeteu, e de joelhos, enquanto o aparelho em brasa se aproxima dos seus olhos, para cegá-los, Francesco entra em êxtase e canta uma ode ao irmão fogo, dizendo-lhe da sua gratidão, porque enquanto o fogo lhe fechava os olhos para o mundo externo, abria-lhe a visão para o seu mundo interior. Francesco estava cego, com vários problemas de saúde, e todos aguardavam que a qualquer momento ele perecesse. Mas numa tarde de outono, daquele distante 1221, Francesco se encontrava debaixo do sol bruxuleante da tarde, a retirar as ervas daninhas do seu jardim de rosas, e com um ancinho puxava para colocar as ervas retiradas no pé das roseiras, para servir de adubo. Cansado, ofegante, ouve os passos de alguém que se aproxima. Era o seu mais próximo amigo, Frei Leão. Frei Leão se comove ao vê-lo trabalhando, suarento, o corpo trêmulo e magro. Recosta-se à parede do casebre de madeira, olha o paizinho seráfico, como ele era chamado, e não se detém, não pode soptar a vontade de perguntar-lhe, e volta-se para o paizinho e pergunta: paizinho, olá, frater Leone. Paizinho, continuou o amigo, vejo-te tão envolvido nessa azáfama de cuidar do jardim. Se tu soubesses que hoje ainda tu poderias morrer, paizinho, o que é que farias? Frater, eu continuaria carpindo meu jardim. E Frei Leão se emocionou. Aquele homem que fazia coisas sérias, com amor, não importava o que estivesse fazendo na hora da morte, era com amor que o fazia e continuaria a fazê-lo. Na madrugada de 4 de outubro de 1221, Francesco entrega o corpo à terra, quebra os grilhões de cristal do mundo físico que o prendiam ao corpo e viaja como um astro luzente para o grande além. Eu, frater, continuaria carpindo o meu jardim. Eis a proposta do Espiritismo para nós: vivermos com tamanha seriedade e alegria
que no dia em que nos chegue a desencarnação, tenhamos condição de continuar a fazer o que vínhamos fazendo. Se eu tiver que trocar correndo, é porque o que eu fazia não prestava. Então já estou comprometido por estar fazendo. A nossa vida deverá ser tão nitidamente evangélica, tão declaradamente espírita, que tudo aquilo que estejamos fazendo não tenhamos que nos envergonhar e deixar de fazer se a morte se aproximar. Por isso, a mediunidade com Jesus nos chama a todos nós e a cada um em particular, para que realizemos na vida a vida de tal forma que quando a morte chegar, tenhamos coragem de continuar a fazer o que vínhamos fazendo. A morte encontrou a Chico Xavier em pleno labor da mediunidade. A morte encontrou a Ivone Pereira em pleno trabalho da mediunidade. O diabetes foi podando os artelhos, o corpo físico de Julinho Grande Ribeiro, enquanto ele continuava mensageiro dos espíritos do bem. Toda parte, o trabalho abençoa. Por isso, evocamos nesse final a figura superior de Francesco, nosso benfeitor maior, abaixo de Jesus. Segundo Joana de Ângeles, a maior expressão de amor que a terra conheceu depois do Mestre. Por isso, um dia que já se perde nas décadas, quando o Espírito Camilo aproximou-se de mim por primeira vez, com a minha possibilidade de registrá-lo, escreveu-me que tínhamos um grave compromisso com o Pai Seráfico de Assis. Se lográssemos realizá-lo, teríamos tomado o néctar da vitória no cálice da realização superior. E até hoje, cada vez que o benfeitor se refere a Francisco, seus olhos brilham. Uma emoção imensa invade-lhe a alma de próximo discípulo, amigo de Francesco, como se afirma ser. Nesta tarde, estamos todos nós sob as bênçãos de Francesco, sobre este espaço, sobre esta pequena comunidade aqui reunida, as almas franciscanas, dentre as quais o Espírito Joana, o Espírito Camilo e outros, se distendem aplicando-nos os recursos do além, em bátegas luminosas, como se fosse um gigantesco passe coletivo, e propõe-nos orar. Havia pensado comigo em dizer-lhes 2 palavras finais, mas o benfeitor Camilo me disse: fale de Francesco, porque enquanto estejas falando dele, nós abraçaremos o público presente com os recursos do mundo superior. Nesta tarde,
digamos a Jesus que nós o amamos. E amemos a Jesus, mesmo que não o digamos, na certeza de que Ele está em toda parte, está entre nós. E como um dia escreveu Maria Dolores, usando a sensibilidade de Chico Xavier: onde estiver Jesus, alma querida e boa, ilusão, erro, falhas apareçam embora, e ainda mesmo que o mal em torno de nós desarvora, quanto a ti, médium espírita, esclarece, ilumina, ampara, aperfeiçoa, porque onde estiver Jesus, nada se diz à toa. O engano sempre pede luz onde a verdade mora, e a caridade, ora, ora, alteia-se mais bela, e em todo lugar o trabalho abençoa onde estiver Jesus. Mesmo quando te vejas humilhado, sozinho, nas desfigurações, nas calúnias do caminho, inflama-te de amor. Amor que em todo tempo e lugar é sol ardente, é sol fecundo, onde estiver Jesus. Eis que o Mestre espera de ti, espírita, a bondade, o perdão, a renovação, a paz, a fé sincera, para que conheçamos então a glória da vida, para que desfrutemos então a redenção do mundo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado.